CBA Empreendimentos, um brilho no seu horizonte. Apresenta Bom Vivan Ano 24. Oferecimento Devi, a joia da vida. Supermercados Imperatriz, Lamp Luz Iluminação, luz para suas ideias. Escritolândia, o universo do seu escritório. Zicker Florianópolis, sua experiência de dirigir nunca mais será a mesma. Rancho Açoriano Restaurante, Ribeirão da Ilha, Coqueiros e Passeio Primavera. Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Bom Vivan, diretamente do Estúdio 2 da TV BV para todo o estado de Santa Catarina, em alta definição no seu televisor e também através dos nossos canais digitais, o Facebook e o YouTube. Você pode acompanhar a trajetória do nosso programa, 24 anos no ar, aqui em Santa Catarina, trazendo informações, entrevistas, matérias especiais, e hoje a gente vai falar sobre saúde, sobre algo muito importante: se antecipar as doenças, viver bem, viver com qualidade. E para isso existe um segmento dentro da medicina que cuida muito bem, que antecipa todo, e assim a gente vai desmembrar um pouquinho sobre esse assunto tão importante com a doutora Cris Domênico. Tudo bem, doutora Cristiane? Oi, Léo. Tudo bem? Tudo ótimo. Cris, vou te chamar de Cris pelo carinho que eu tenho por ti. Você é endocrinologista. O que cuida, o que faz um endocrinologista? Endocrinologista é o médico que estuda os hormônios. Os hormônios. Os hormônios, basicamente. Endocrinologia e metabologia. Então, os hormônios como um todo, e que, basicamente, os hormônios é o estudo do corpo inteiro. Tudo é baseado nos hormônios e o metabolismo como um todo. E o hormônio, ele vai alterando de acordo com a idade. O jovem, por exemplo, geralmente o jovem gosta de dormir mais, ele tem mais sono, né? E as pessoas mais antigas, elas dormem muito menos, né? Isso pode ser ligado também aos hormônios. Hormônios, sim. Na verdade, assim, os hormônios, meu encantamento pela endocrinologia é por essa orquestra dos hormônios. Eu falo sempre que todo padrão hormonal é uma orquestra no nosso corpo e que precisa ser alinhada. Afinada. E que um que cai, um que se movimenta, vai movimentar toda a orquestra. Ou estragar, ou deixar mais afinado ainda. Então, quem faz as crianças crescerem? Os hormônios. Quem aumenta o apetite na própria criança, né, bebê, enfim, ou nos adolescentes? Quem faz aquele filho que os pais dizem: meu Deus, meu filho, fui dormir, ele era um, eu acordei, era outro. Hoje ele tranca a porta, bate, vai atrás das meninas. Hormônio puro. Gravidez, hormônio que deixa a mulher mais sensível, que chora até com propaganda de margarida, que a gente fala. E depois vem a menopausa. Calma E que a eu fase dos idosos. Quando a gente fala de hormônios, o hormônio do homem, a quantidade, ela é diferente da mulher? Os hormônios no homem, quando a gente fala em hormônios, Léo, tudo é hormônio. Então, o hormônio do crescimento, a melatonina que as pessoas tomam para dormir, que é quem rege o sono, o cortisol, que é o hormônio do estresse, tudo é hormônio. Quando a gente fala dos hormônios do homem e da mulher, a gente está falando dos hormônios sexuais, femininos e masculinos. Que no homem é o testosterona. E na mulher o estradiol, basicamente estradiol. Mas tem a progesterona, tem outros, mas estradiol e progesterona, vamos lá. Ambos têm testosterona e estradiol. O homem predomina muito mais a testosterona e a mulher predomina o estradiol. Então, quem aumenta os caracteres barba, que eu falo que aumenta o pelo aqui, diminui o cabelo aqui, é a testosterona. Quem dá as curvas na mulher é o estradiol, né? Então, os homens e as mulheres, eles têm hormônios diferentes sexuais e por isso as características, não só físicas, como mentais também. E aí, agora me veio uma curiosidade, quando existe uma necessidade de transformação do ser humano, que ele quer se sentir mulher e assume isso e vai pela parte legal e faz todo, existe ele também faz esse tratamento de o homem diminuir o testosterona e aumentar o estradiol. Estradiol, é essa balança que é mudada? Os transgêneros, né? Então, sim, a gente precisa suprimir os hormônios naturais da pessoa e aumentar os hormônios do que ela quer se transformar, né?
E no caso do homem para a mulher, né, um homem que quer se transformar em mulher, a gente suprime a testosterona e aumenta o estradiol e progesterona também. Então, mas a gente precisa suprimir também o órgão que está fabricando aquele hormônio predominante, né? Agora, se o hormônio faz parte de toda a composição, de todos os segmentos, as pessoas vêm mudando muito os hábitos. A própria noite, as festas, os clubes, as boates, elas têm diminuído muito, perdido a força, não só na nossa cidade, no Brasil, como no mundo. As pessoas estão escolhendo uma vida mais natural, se é para se divertir de dia, dormir cedo, acordar cedo. Esse processo, que é hoje conhecido como wellness, de você fazer com que o seu corpo habite coisas naturais, isso é muito valioso, mas também é preciso ter cuidados e é preciso também ter uma programação para que tudo isso seja positiva. Na verdade, isso é uma mudança de comportamento que a gente tem visto e acompanhado, essa mudança gradual que vem acontecendo, não só no Brasil, como no mundo, e talvez até no mundo mais do que no Brasil, que é do bem-estar, né? Que é buscar essa vida melhor, mais saudável, talvez porque o mundo está com muito ruído, muito acelerado, e isso tá gerando um estresse, uma ansiedade generalizada que as pessoas estão pisando no freio, que parece que a gente está voltando, né? E os hormônios, eles estão diretamente ligados nisso, porque o estresse, a ansiedade aumenta o cortisol, por exemplo, e o cortisol, como eu falei da orquestra, ele derruba a orquestra inteira quando ele está predominando no corpo. A gente chama isso de inflamação crônica, e que é o que está ligado a doenças como câncer, né? Então, essa busca por algo mais saudável, ela tem que ser gradual e de forma tranquila, e tem que cuidar com o extremo, porque daí a gente entra num extremo, né? Assim, muitas vezes procura um médico e o médico, a gente fala que está procurando doença onde não tem, um problema onde não tem, e as pessoas acabam se perdendo às vezes, né? Querendo usar remédio que não precisam, enfim. Aí entra... Depois a gente vai falar, né, sobre aquelas Vamos falar das canetinhas, famosas canetinhas, mas... que hoje é comum e tem feito um processo de transformação em muita gente. Hoje a gente está recebendo a doutora Cris Di Domenico, endocrinologista. O nosso Bom Vivant tem oferecimento da CBA Empreendimentos, que está te apresentando um lugar novo, incrível, em Ponta das Canas, chamado Natus. Tem lugares que chamam a gente para viver. Em Floripa, cada caminho tem vista, cada curva tem uma história. E o destino é viver bem. Entre todos os paraísos da Ilha da Magia, Ponta das Canas se destaca em tudo. Cafés, lojas e serviços trazem praticidade e movimento ao dia a dia. Um passeio leva você da porta de casa até a areia da praia. Um pé na areia, outro no urbano. Seu destino é aqui. Muito bem, estamos de volta com o nosso Bom Vivant, hoje recebendo a doutora Cristiane Di Domenico, a doutora Cris Di Domenico, ela que é uma das principais endocrinologistas de Santa Catarina, nasceu natural da cidade de Encantado, no Rio Grande do Sul, e escolheu morar em Florianópolis. Por que a escolha de Floripa? O mundo me trouxe para cá, né? Eu brinco que eu nunca pensei em morar em Florianópolis, eu acho que eu sou a única gaúcha que não pensava em morar em Florianópolis e caí aqui para estudar. Quando eu me formei, em janeiro do ano seguinte, assim, eu vim para cá para estudar, para fazer endocrinologia, exatamente. E o plano era voltar, mas não consegui, né? O plano era voltar, é difícil ir embora de Floripa, a cidade é encantadora, tá passando por uma fase maravilhosa, tanta coisa boa pra gente usufruir na nossa cidade. Pra você que não é de Floripa, vem passar um final de semana, eu tenho certeza que você vai adorar, vai comer a costela da costelaria, melhor costela de Santa Catarina, tá passando aí na sua tela. Como é bom, aqui em Floripa são 3 endereços, na SC401, no Rio Tavares e também no centro da cidade, inclusive você pode pedir em casa no iFood, amanhã domingão, e também tem na cidade de Balneário Camboriú. Ô, doutora Cris, a alimentação ela faz parte de tudo, a gente pode fazer o controle, pode ingerir vitaminas, as canetas, mas a alimentação é a base de tudo para ter uma vida com qualidade, né? Léo, eu falo sempre para meus pacientes que a gente é uma equipe. E a minha especialidade ela é complicada porque eu dependo muito do dever de casa do paciente.
Então, eu sou como uma professora, eu posso dar a estrada, mas quem vai fazer é o paciente. A alimentação é a base de tudo. Então, as pessoas, elas buscam facilitar a vida, suplemento, aquilo tudo, mas a alimentação, e o que eu falo sempre, um bom café da manhã, tranquilo, falando em wellness, né, assim, o mais tranquilo possível, um bom almoço, carne, feijão, arroz, isso não engorda as pessoas, isso alimenta. Né? Então, as pessoas, no momento que elas mudam essa visão, o que é comida e o que é alimento, que é a base, e tudo vem a partir disso. Então, a equipe ela tem que funcionar. Eu venho com o meu conhecimento, mas a pessoa tem que vir com a ação. Você me falou dentro do consultório que já ouvia falar, já sabia disso, mas isso é reforçado, inclusive porque tem coisas que vêm, vão, e você, o ovo é bom, daqui a pouco o ovo é vilão. Existem as comidas da moda, né? Os alimentos da moda. Mas o café da manhã continua sendo a nossa principal refeição? O café da manhã, tem estudos mostrando que a pessoa que ela se alimenta de manhã, e principalmente com proteína que sacia mais, ela diminui resistência à insulina, que é o que leva a diabetes e outras doenças, e principalmente ela se mantém saciado ao longo do dia de forma melhor e mais potente. Então, o café da manhã que muita gente pula, é só ver, né, Léo? Vamos comparar o povo italiano, o chinês e o americano. Quem pula o café da manhã? Quem pega o seu café lá e sai para o trabalho só com um café preto? O chinês não faz isso. Então, o café da manhã, quando a gente começa a gastar energia, é quando a gente precisa carregar a nossa energia. E isso ao longo do dia. E a gente precisa diminuir ou pular a janta. A gente não precisa alimentar o nosso corpo para dormir se ele já foi bem alimentado ao longo do dia. Então, isso nessa vida corrida das pessoas é o primeiro a ser esquecido, né? O café da manhã. É natural, inclusive lá em casa por minha parte. Proteína versus carboidrato. Existe algum vilão desses dois? Eles podem trabalhar e viver em harmonia? Qual é a importância de cada um? Devem viver em harmonia, né? São dois alimentos que se complementam. Então, eu não sou a favor de nada que seja muito radical. A dieta da proteína, só vou comer proteína e ela pode funcionar por um período. Bem pequeno, tu consegue? Já conseguiu fazer isso na vida? Bem pouco. Né? Então, assim, eu concordo em algum momento muito extremo de necessidade, ou, por exemplo, vou casar daqui 30 dias e eu quero, né, fazer uma coisa radical, ok, mas 2 dias depois ali já deu, encerrou. Eu sou a favor do equilíbrio. Hormônios pedem equilíbrio, o corpo ele pede equilíbrio. E as coisas elas têm que ser equilibradas. O carboidrato e a proteína, eles devem conviver juntos. Então, essa coisa, tem que aumentar a proteína. O carboidrato ele é essencial para o corpo porque ele leva energia. Então, ao longo do dia, a gente vai comer carboidrato, porque é o que nos dá energia. A proteína, ela é um alimento estrutural. Então, para músculo precisa, para hipertrofia, que as pessoas falam, né? Precisa aumentar a proteína. Sim, mas precisa também ter carboidrato. Mas é que o que eu brinco, o carboidrato ele entra sozinho, né? Você pega um cafezinho, tem uma bolachinha, aquilo já é carboidrato. Uhum. A tua laranja, banana é carboidrato. Agora a proteína a gente morre ali no ovo, na carne, no whey protein, né? Assim, então a proteína ela é muito limitada, por isso que a gente fala da proteína. Agora, uma coisa que você me ensinou foi nunca negar quando alguém te oferece água. Esse produto que é valioso, Santa Rita, sou apaixonado, a água do meu amigo Tarciano Oliveira, isso aqui tem um poder dentro do nosso corpo absurdo, né? Quem bebe água tem uma vida mais saudável. Isso, se alimento é a base, a água é a base do alimento, né? Hoje mesmo eu falei isso para um paciente, a gente suporta 3 dias sem comer, mas a gente não suporta 1 dia sem água, né? A água, somos feitos de água, então a água ela é a base para tudo. A pessoa vem reclamando que a pele está seca, bebe água, não bebe água. Pessoa que tem dificuldade para ir ao banheiro. A água. Precisa, aí enche de fibras, né? Porque eu como psyllium, linhaça, que são excelentes para o intestino, mas não toma água. Quem é que vai empurrar isso?
E às vezes é até pior, porque tranca, né? Então, assim, quando você tem uma pia lá, você põe o negocinho para desentupir e abre a torneira. Água. Então, a gente precisa de água. E as pessoas, muita gente tem dificuldade. Mas isso é uma coisa que é bacana também, né? O que está na moda hoje? A garrafa de água, né? Então, os jovens... Mas assim, o que está na moda é a garrafa. O que tem dentro nem sempre é água. Aí fica... A gente sugere que seja. O suco pode ser um vilão, né? O suco pode ser um vilão. Porque a natureza, ela é muito sábia. Então, por exemplo, o suco da laranja... aumenta. Comer uma laranja é ótimo. Maravilhoso. Um suco de laranja vem em quantas laranjas? Exato, começa por aí. Então, um suco de uma laranja, um suco de laranja tem 5 laranjas aí, um suco gostoso. E o suco da laranja, ele aumenta a glicose, por exemplo, aumenta a glicemia. Açúcar. Açúcar, né, que a gente tá falando de diabetes. Mas o bagaço da laranja baixa, é fibra. Então, sempre quando você come uma coisa doce com fibra, é melhor. Então, se você comer uma laranja, tá ótimo. Tem diabéticos que falam que não pode comer fruta. Não pode tomar é o suco, né? Assim, então, criança que toma muito suco, não toma água, não, tem que Se for de caixinha, então é um desastre. Não, daí o que menos tem ali é fruta. Hoje a gente está conversando com a doutora Cris Di Domenico, falando sobre esse processo importantíssimo que é cuidar da sua saúde antes de você adoecer. Você se precaver é muito bom. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre as famosas canetas emagrecedoras. Quando e como devem ser usadas. O nosso programa tem um oferecimento do Berry Bites, essa sobremesa maravilhosa, saudável. Você encontra em inúmeros sabores. Você pode compartilhar com quem você ama, comer sozinho, vem numa caixinha. É deliciosa, é super bacana. A gente fez um evento junto com a CBA, do Ironman, foi um sucesso quando a gente apresentou o Berry Bites para todo mundo quis, foi muito bacana. E você encontra, claro, a Berry Bites no nosso Super Imperatriz. Chegou o fim de Super Clube Imperatriz. Comprou, economizou. Contra filé bovino a vácuo quilo, R$ 44,90 no Super Clube. Sobrecoxas de frango sadia bandeja 1 quilo, R$ 10,99. Óleo de soja Vitalive 900 ml, R$ 5,99 no Super Clube. Arroz parboilizado Tio Manuel 1 quilo, R$ 2,59 no Super Clube. Lava roupas Omo líquido 3 litros, R$ 29,99 no Super Clube. Ofertas no final de semana, exclusivamente no app. Baixe gratuitamente e aproveite. Supermercados Imperatriz, próximo de você. Você está assistindo Bom Vivan Ano 24. Oferecimento. Claro, você merece o novo. Costelaria Ponta da Agulha, Floripa e Balneário Camboriú. Ótica Monviso, veja e seja visto. Clínica Ismael Gomes, Centro de Fisioterapia Avançada. A Vive Jurerê, Perfumaria e Cosméticos. Viva a vida! Muito bem, estamos de volta com a doutora Cris Di Domenico, hoje falando sobre o processo, necessidade de emagrecer, ter uma vida saudável. Cris, é natural que todo mundo hoje fala, a gente hoje chega no ambiente, as pessoas às vezes a gente nem reconhece porque ela perdeu 8, 10, 15 quilos através das canetas emagrecedoras. São vários tipos, são vários nomes, são de várias procedências e aí é um grande alerta. Quando e como se deve usar uma caneta emagrecedora? Então, Léo, eu penso que primeiro, esse nome para essas canetas e principalmente para a tirzepatida, que é o famoso Mounjaro, o último que chegou aqui no Brasil, chega a ser uma injustiça, porque não só emagrece, tem uma ação muito potente nessas novas medicações. É uma linha, uma estrada que a medicina entrou, que hoje o Mounjaro hoje é a principal medicação do mundo em vendas na parte econômica, né? Ultrapassou até a aspirina. Mas por que isso? Porque não só diminui apetite, emagrece, mas tem uma ação anti-inflamatória importante. Então, como eu falei antes, essa parte de insulina, de metabolismo mesmo, melhora, diminui a apneia do sono, é tratamento aprovado pela Anvisa para apneia do sono, que é um problema grave, principalmente em homens de mais idade, e não é pelo emagrecimento. Então, essas canetas, essas novas medicações, que vem muita coisa, o último congresso, semana passada, nos Estados Unidos, de diabetes, muita coisa boa, já em estudos finais. Então, vem caneta mensal,
vem canetas muito mais potentes do que o Monjaro, o próprio Esse Monjaro. processo está só iniciando. Está só iniciando. Então, essa guerra da obesidade, a gente trava no fator econômico, que já está também hoje, no Brasil já tem canetas sendo fabricadas aqui e que vão custar bem menos da metade. Então, já começa a ser mais acessível à população geral, o que é uma grande vitória. Então, a guerra da obesidade, para nós, como endocrinologistas, a gente fala que está ganha. Só falta isso ser acessível a todos. Agora, né? Você está falando muito bem do produto, isso é maravilhoso porque você tem acesso e tem conhecimento. Porém, todavia, entretanto, para você ingerir esse medicamento, é preciso você ir num consultório médico. Você não pode sair. E as pessoas têm esse hábito, né? Ah, comprei aqui, o fulano está usando, está funcionando com ele. Esse não é o caminho. Léo, e aí, então, é uma medicação maravilhosa, que é só um início de caminho, mas é assustador o que tem acontecido no mercado, da forma que as pessoas têm usado. Então, como tudo, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, ou a forma como é usada. Então, eu tenho pacientes, desde que injetaram coisas que sabe lá de onde que veio, e entrou uma bactéria que foi parar no pulmão e que vai para o hospital e sabe lá que bactéria que é essa. Isso é grave. Até paciente que teve efeitos colaterais importantes. Então, gente, tem na farmácia. Só que aí vem aquela coisa de encurtar caminhos. Para que eu vou pagar uma consulta se eu já sei o remédio que eu quero, né? Então, na verdade, assim, deixa porque tem gente estudando isso, tem gente que tem conhecimento, vai para tua área, né? Assim, então o vizinho não sabe o que é melhor para ti, que dose que é melhor para ti. E o que me preocupa mais do que tudo, além de dose, de forma de usar errada, equivocada em pessoas que muitas vezes não precisam, ou até precisariam dose maior para realmente fazer efeito, mas é a procedência, né? Qual a dificuldade de ir num médico e ver se realmente aquilo é para ti, né? E as pessoas, elas querem pular isso. Então, e aí a gente está numa tendência tão linda de melhora de saúde, de buscar essa saúde, que tem gente que peca grave ali, injetando uma coisa, não coloca gasolina de qualquer posto, né? E cortar o caminho sempre pode encurtar a vida. Isso é bem perigoso e vale a pena você ouvir as palavras da doutora Cris. A gente está quase encerrando o nosso programa de hoje. Quero falar para você da Devi, essa joalheria incrível no Shopping Vila Romana. Tem a Devi também em Jurerê Internacional e tem em Balneário Camboriú. É um espaço incrível com produtos que são apaixonantes. Além da Devi, a Escritolândia, as Óticas Monviso e a Lampiluz. Sabe aquela Lampiluz que ilumina o seu ambiente? Temos 3 lojas com infinitas possibilidades: Floripa, Biguaçu e São José com fábrica. Você escolhe peças de iluminação à pronta entrega ou projetos personalizados. Quem queremos ser? Que legado vamos deixar? Sou Ivan Nascimento, CEO da Escritolândia. Chegamos a 35 anos e com certeza essa história é o fundamento de tudo que foi construído. Nossa qualidade, nossa experiência e nossa credibilidade. Mas o que sempre nos fez seguir em frente foi o futuro. E é para lá que a gente caminha, sonhando, inovando e confiando que tudo sempre pode ficar melhor. Vem com a gente, Escritolândia 35 anos. Nós acreditamos no futuro. Antes de encerrar o programa de hoje com a doutora Cris de Domênico, eu quero falar para você da Casa Zicker, que fica situado no Jardim Atlântico, em Florianópolis. Os carros são incríveis, modernos, tecnológicos, com design avançado, uma motorização que vai deixar você impressionado. A Zicker você encontra aqui com os produtos X, o 001 e o 7X, e tem a oficina da Zicker, que você pode levar o seu carro para fazer a revisão. Tá novinha. Equipamento de última geração, atendimento é maravilhoso, profissionais de altíssimo gabarito para você fazer a revisão do seu carro na Casa Zicker, aqui em Florianópolis. Rancho Açoriano, a gente gosta de comida, né? Oh. E tem que comer com qualidade. Rancho Açoriano, você encontra o Rancho Açoriano em Florianópolis, no Ribeirão da Ilha, naquele espaço bucólico, em Coqueiros, Consagrado, e agora na SC 401, nessa atmosfera incrível para você fazer o seu almoço de negócios, para você levar sua família e saborear os pratos do Rancho Açoriano
tem uma sobremesa que é um mousse de chocolate que eu evito, mas é de comer de joelhos e agradecendo. Doutora Cris de Domênico, para a gente encerrar o nosso papo com uma boa e excelente endocrinologista. Criança nasce, vira adolescente, vai para a parte adulta, a gente tem aquela loucura, mas existe uma coisa chamada andropausa para os homens e menopausa para as mulheres. As mulheres estão bonitas, chegam aos 50 com vigor, com uma beleza, com corpo, e ao mesmo tempo o caminho natural é a menopausa, que é um turbilhão de emoções. Se estivermos vivas, é uma certeza que vai vir a menopausa, até hoje, né? Então, a menopausa na mulher e a andropausa no homem, de novo, os hormônios, eles regem, e é uma queda. Por que a menopausa a mulher sente tanto? Porque é um tombo. O homem é uma queda gradual que vai diminuindo a testosterona. Para a mulher é um tombo. É de um ano para o outro ali, despenca. E aí vem tudo aquilo que a gente tem visto falar muito, né? Os calores, o desânimo, o cansaço, o corpo mudando, engorda, fica triste, enfim. E afeta a família ao redor. Muito. E eu fiz um curso agora em Boston, em Harvard, e falaram muito no ponto da parte sexual. Então, o mundo machista foi estudar o Viagra, acharam a solução para o problema masculino e esqueceram que tem uma mulher do lado que está envelhecendo com aquele homem, né? Então, se fala muito hoje em buscar essa força feminina e os estudos vêm mostrando que, sim, repor hormônio na menopausa e na andropausa, para o homem, a testosterona, é seguro sim se for feito de forma adequada, né? Então, não é para todos, mas hoje a gente se pergunta muito mais quem não pode usar do que quem pode. Mas existe, de fato, um bom tratamento para ser feito? Com certeza, e pode mudar tudo, né? Assim, é lindo quando a gente vê assim, os relatos das pessoas e é muito rápida a melhora. Como a queda é rápida, a melhora também é rápida, mas tem que ser feito com acompanhamento. Não é uma aspirina que você compra ali na esquina, né? Por isso que a gente hoje resolveu trazer a doutora Cristiane de Domênico, endocrinologista, para falar um pouquinho sobre esse tema. Os hormônios, quando a gente fala das mulheres, dos homens, da queda, da alteração, os hormônios em alta, da adolescência, dos jovens adultos. Vale a pena você fazer uma avaliação primeiro para saber como é que está o seu corpo, a sua disposição e depois procurar um médico competente para você ter uma vida saudável, porque todos nós queremos envelhecer e todos nós queremos ir cada vez mais longe. Mas ir mais longe também requer qualidade de vida. Sem isso não adianta nada. Não, certo? Com certeza. Bom te ter aqui, muito bom. Eu te fiz uma visita no seu consultório junto com a doutora Amy de Domênico, que é sua irmã. E é tão bom ver você se prosperando, que eu te acompanho há mais de 20 anos e vejo a sua dedicação, tanto com a família quanto como profissional. E ver hoje vocês sendo referência é muito gratificante. Bacana, obrigada. E obrigada pelo convite. Forte abraço para você. Para você de casa, a gente se encontra na próxima semana, sábado, aqui na TV BV, a Band em Santa Catarina. Forte abraço, aproveite bem seu fim de semana. Zicker Florianópolis, sua experiência de dirigir nunca mais será a mesma. Apresentou Bom Vivan Ano 24. Oferecimento Devi, a joia da vida. Supermercados Imperatriz, Lampi Luz Iluminação, luz para suas ideias. Escritolândia, o universo do seu escritório. Rancho Açoriano Restaurante, Ribeirão da Ilha, Coqueiros e Passeio Primavera. CBA Empreendimentos, um brilho no seu horizonte. Tem lugares que chamam a gente para viver. Em Floripa, cada caminho tem vista, cada curva tem uma história. E o destino é viver bem. Entre todos os paraísos da Ilha da Magia, Ponta das Canas se destaca em tudo. Cafés, lojas e serviços trazem praticidade e movimento ao dia a dia. Um passeio leva você da porta de casa até a areia da praia. Um pé na areia, outro no urbano. Seu destino é aqui.
Chegou o fim de Super Clube Imperatriz. Comprou, economizou. Contra filé bovino a vaca o quilo, R$ 44,90 no Super Clube. Sobrecoxas de frango sadia bandeja 1 quilo, R$ 10,99. Óleo de soja Vitalive 900 ml, R$ 5,99 no Super Clube. Arroz parboilizado Tio Manuel 1 quilo, R$ 2,59 no Super Clube. Lava roupas Omo líquido 3 litros, R$ 29,99 no Super Clube. Ofertas no final de semana, exclusivamente no app. Baixe gratuitamente e aproveite. Supermercados Imperatriz, próximo de você.